Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, vamos lá dar continuidade ao nosso módulo, né? Nosso módulo Atendente de Farmácia. Hoje falaremos sobre interação medicamentosa e classes de medicamentos. Então, nesse primeiro momento, iremos falar sobre interação medicamentosa. E o que é uma interação medicamentosa, né? E classe de medicamentos, ele é um capítulo bem grandinho, porque geralmente a gente faz uma atividade em sala de colagem para vocês entenderem, né? Algo mais lúdico. Então eu vou tentar trabalhar esse capítulo de forma mais lúdica. Vocês não precisam decorar, é entender. E no dia a dia vocês vão aprendendo, desenvolvendo. Então, quando a gente fala sobre interação medicamentosa, né? E aqui, nossa primeira imagem, tem uma mulher com vários medicamentos. Então, o que é uma interação medicamentosa? Os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro fármaco, ou seja, um medicamento acaba inibindo outro, alimento, bebida ou agente químico. E causa, né, mais comum dos efeitos adversos. Então, uma interação medicamentosa é quando o efeito do medicamento, ele inibe o outro. E aí, como assim? Então, o que é uma interação medicamentosa? Quais são as desvantagens? Somas, né, de efeitos indesejáveis que aquela medicação ela não vai fazer efeito. Redução do aumento da resposta farmacológica, alteração terapêutica, levando sim ou não a aderência ao tratamento e aumento nas recidivas patológicas, como por exemplo, né? O que é uma interação medicamentosa? Vamos lá, um exemplo nítido que várias pessoas já fizeram. Estou tomando antibiótico, o médico passou 14 dias para eu tomar 14 dias, mas estou no 12º dia e amanhã tem uma festa. E eu quero beber, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pausar a medicação hoje, à noite eu já não tomo mais, não tomo amanhã e volto a tomar depois. Isso eu vou estar inibindo o efeito da minha medicação, pois o álcool, né, a bebida, vai inibir e vai causar uma interação medicamentosa. Esse efeito ele já vai ser perdido, não vai ser válido. É igual aqueles medicamentos que é para tomar com água e as pessoas tomam com suco, tomam com leite. Não são todos os tipos de medicamentos que a gente pode estar fazendo isso. Outra coisa também que acontece muito, anticoncepcional e o uso de antibiótico, a depender do anticoncepcional e o antibiótico, esse antibiótico pode estar inibindo o efeito do anticoncepcional. Como assim? Sim, você pode engravidar mesmo tomando o anticoncepcional, por conta do antibiótico que vai inibir e vai causar uma interação medicamentosa, ou seja, um efeito não desejado. Tudo bem até aí? E quem são as pessoas que têm maiores riscos, né, de interação medicamentosa? Idosos. Por quê? Porque os idosos, eles tomam vários remédios, né? E muitas vezes eles acabam não tendo a questão do espaço do horário, quer tomar todos de uma vez. E às vezes aquele medicamento pode ou não pode, vai acabar inibindo o efeito do outro. Aquela história de 30 minutos, antes do almoço, aí a pessoa coloca a comida e pega o remédio para tomar. É 30 minutos, 1 hora. Após o almoço, 30 minutos, 1 hora. Senão essa medicação vai acontecer fazendo o quê? Um efeito adverso. Ela vai encontrar ali com a comida, né? E vai acabar não fazendo a absorção da forma que deveria. Tá ok? E aí, quando a gente fala sobre as classes, né, de medicamentos, a gente fala sobre farmacocinética e farmacodinâmica. E o que é farmacocinética e o que é farmacodinâmica? Eu sempre digo que uma vem para dar velocidade e a outra vem para modificar. Então, a farmacocinética, o fármaco ele vai alterar a sua velocidade, a sua extensão de distribuição e absorção e excreção desse fármaco, que é o medicamento. Então, a farmacocinética, ela tem como finalidade alterar a velocidade. Já a farmacodinâmica, ela vai modificar a atividade do fármaco, como se esse fármaco se interagir com o outro, ele vai perder o efeito. Então, uma
uma acelera e a outra modifica. E aí também pode ser chamado de incompatibilidade, né? Ocorre in vitro, ou seja, antes da administração dos fármacos no organismo, eles acabam sendo misturados na seringa, digamos, se for uma classificação de medicamento IM. O que é IM? Intramuscular. E aí, de acordo com a gravidade, né, as classificações da intramuscular, que é uma injeção, como por exemplo, uma bezetacil, um profenide, intramuscular, um anticoncepcional. Então vai de acordo, né? E é contraindicado quando os dois fármacos não podem ser administrados ao mesmo tempo. A interação ela pode ameaçar a vida do paciente, a interação ela pode trazer condições de processo alérgicos na vida do paciente, e ele pode ser também mínimo, limitando o resultado dessa medicação. Na alteração, vai acontecer uma alteração na terapia, se ele estava tratando uma crise de garganta, né? Uma infecção de garganta, ele vai ter um efeito diminuído aí dessa medicação. E quais são os tipos, né, de interação medicamentosa? Como eu falei mais acima. A droga e droga, ou seja, esse nome droga é medicamento e medicamento, que ocorre entre dois medicamentos que pode ressaltar numa menor eficácia, então um vai inibir o efeito do outro. Droga e alimento, pois existem alimentos que medicamentos que eles não podem ser ingeridos em jejum ou outros que devem. Um exemplo que tem que ser em jejum, omeprazol, porque ele é um protetor gástrico. Então, eu tomando depois que já fiz a primeira refeição, já não vou ter um efeito desejado. E tipos comuns de interação ainda, droga e álcool, que foi o exemplo que eu dei, aquela pessoa que pausa a medicação para beber, né? E aí, essa tabelinha aqui eu vou estar disponibilizando para vocês quais os medicamentos interagem com qual medicamento pode interagir com qual. E aí a interação medicamentosa por alimentos, né? A camomila com coagulante pode causar hemorragia. O antidepressivo com a cidreira, né? Diminui a dose terapêutica. Tanto que camomila, muitas ervas não podem ser usadas. Pacientes que fazem quimioterapia, não são todos os tipos de quimioterapia, mas já não é indicado o chá de camomila, porque as ervas elas podem sim inibir o efeito da medicação. E aqui vem, né, hipericão, mais a pílula anticoncepcional. A bebida mais a pílula anticoncepcional pode dar o quê? Resultar no bebê. Então, cuidado. E interação medicamentosa de alimentos, né? Vou tomar o comprimido com a Coca-Cola. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Interação medicamentosa com álcool. Se eu estou tomando medicamento, eu não posso beber. Vou estar enviando esse link para vocês também. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação, as classes dos medicamentos. Como são divididos esses medicamentos? Então, eu vou passar o que é que eu quero de vocês. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, que vocês leiam o capítulo 11. Vocês vão ler a parte dos fundamentos, que para aqui em alguns tipos de exemplos, vocês vão ler até aí. E aí vocês vão pegar 4 caixas, não tem um caixa de medicamento, vocês vão pegar 4, vocês vão pegar 4 caixas de medicamento que vocês tiverem aí, ou 2 ou uma, e vai verificar a classe desse medicamento, se ele é um analgésico, se ele é um antitérmico, antidiarreico. Então, eu quero que vocês façam a classificação dos medicamentos